Olá pessoal, boa noite, boa tarde, bom dia, não sei que horas vocês vão estar vendo esse vídeo. Depois de conversarmos bastante sobre antenas, chegou a hora de falarmos um pouco sobre o que fazer com as antenas. Ou seja, fazer um bom uso da propagação. E para isso a gente precisa entender melhor como é que a propagação funciona. Às vezes a gente escuta aí nas rodadas em HF e tal, aquela conversa, a propagação está madrasta, a propagação está muito ruim hoje, a propagação fechou, a propagação abriu, como se fosse uma coisa muito esotérica. Na verdade, a propagação ela responde a princípios físicos, que nós vamos dar uma olhada aqui, e é bom a gente saber como isso funciona, porque esses princípios físicos estão atrelados ao clima terrestre, sem dúvida, porque a propagação acontece aqui onde temos o nosso clima, mas também sobre o clima solar, o que o Sol faz sobre a nossa atmosfera. Se nós entendermos bem o que acontece, é capaz de nós fazermos bom uso da propagação, surfarmos sobre a propagação. O assunto é extenso, nós vamos nos limitar a 30 MHz, que diz respeito à propagação ionosférica. Acima de 30 MHz nós temos outros modelos de propagação que acontecem aqui no próximo do chão, né? E isso nós vamos deixar para uma próxima oportunidade, tem assunto muito interessante para tratar também acima dos 30 MHz. Mas, mesmo até 30 MHz, o assunto é extenso. Então o nosso material está dividido em 5 partes, para vocês não ficarem muito entediados. A parte 1, nós vamos dar uma olhadinha agora sobre meios propagantes. O que a gente entende sobre meios propagantes? Bom, primeiro, todo esse tema está sendo trazido porque hoje em dia estamos falando muito sobre o Sol, porque o Sol tá bombardeando a Terra com explosões solares, com ventos solares, tempestades solares. Tá mesmo, mas ele sempre esteve. Isso não tem nada a ver com esse calor e esse tempo seco que nós estamos tendo, não. Nós estamos hoje vivendo o início do 25º ciclo solar. E nós comentamos sobre ele há um tempo atrás para justificar por que nós precisamos fazer uma antena nova. E daí nós tratamos do projeto dessa antena YAG com dipolo dobrado, um balão para ter uma antena bem caprichadinha, baixo ruído, 4 elementos, ganho otimizado para a faixa de 6 metros, para esperar a abertura dos 6 metros que nós estamos esperando aí para a passagem do ano, né, no verão. Isso é outro assunto, nós vamos falar sobre propagação em 6 metros em específico, num certo capítulo. Então, já que estamos falando do Sol, antes de entrarmos nessa estrela brilhante que nos ilumina e nos aquece, e aquece bastante, vamos falar da propagação que ele causa. Mistérios da propagação. Será que a propagação faz o que quer e quando quer? Eu acho que não, né? Já falei isso, a propagação ela se comporta segundo regras físicas bem definidas e é bom a gente entender como é que isso funciona. Um pouquinho de história, para a gente entender por que nós estamos falando de propagação e por que talvez a maioria dos nossos colegas mais novos não tenham a percepção do que acontece por aí. Uma olhadinha aqui no nosso espectro radioelétrico, né? Essa parte laranja diz respeito ao espectro radioelétrico, propriamente dito. Abaixo disso a frequência é muito baixa, né? Para cima também é muito alta, é quase frequência de luz, infravermelho, visível e tal. O que nos interessa e o que é definido pela União Internacional de Telecomunicações para a radiocomunicação é que o espectro radioelétrico vai de 9 kHz até 300 GHz, tá? Que é mais ou menos aqui, 100 GHz aqui, 300. Então essa é a faixa total. Nós vamos brincar um pouquinho aqui em VLF, falar um pouquinho sobre VLF, LF e MF, e depois vamos nos deter mais aqui na nossa faixinha de HF, que vai de 3 MHz até 30 MHz, tá? Lá no passado, e estou falando bem no passado, começo do século XIX, o Marconi começou a ganhar dinheiro com radiocomunicação e ele usava
algo parecido com uma transmissão em radiofrequência, porque era na verdade um ruído faixa larga que ele interrompia e fazia dele telegrafia. Pelo que eu vi na história lá e tal, obviamente não estava presente, a faixa era em torno de 200 metros, dá 1,5 MHz, que hoje está no extremo superior da faixa de ondas médias, né? E aliás, está mal posicionado aqui, né? Devia estar mais para cima, o 1,5 MHz aqui no meio. Mas só para dizer que isso foi bem no passado. Então, o rádio começou lá embaixo, começou com frequências abaixo de 1 MHz, porque a tecnologia não dispunha de componentes para fazer coisa que conseguisse oscilar e amplificar sinais, ou receber sinais em frequência muito alta. Se a gente chegar mais próximo, aí na época, na Segunda Guerra Mundial, 1940, por ali, quem é mais antigo deve conhecer, se não ter. Eu tenho dois aqui, dois receptores daquela época, o BC348, eram receptores militares. E por que eu tenho ele aqui? Porque ele equipava os antigos DC3, era o receptor de comunicações do DC3. Aqueles que o conhecem sabem que aqueles receptores chegavam até 18 MHz. Então, o que o pessoal conseguia ter de válvulas e de dispositivos com resposta em frequência para radiofrequência chegava perto de 18 metros. 16 metros, perdão, 18 MHz. Mas não chegava nem nos nossos 15 metros de hoje, 21 MHz. Isso já era uma frequência muito alta naquela época, em 1940. Eu lembro que lá para a década de 70, 71, 72, eu comecei a perceber, eu morava em São Paulo na época, os primeiros colegas trazendo equipamentos transistorizados para 2 metros, os cristalizados, né? Tinha os Drakes, os Kenwoods e alguns IAEs, o Sommerkamp operando em 2 metros, a cristal. Então nós já estávamos chegando lá em 144 MHz, uau, né? Um pouco antes disso, o pessoal usava alguns equipamentos bem sofisticados para operar em 50 MHz, em 6 metros. Era uma espécie de faixa do cidadão, porque ele era terra de ninguém e tal. Então o pessoal acabava fazendo umas comunicações locais em 6 metros com um transmissor a válvula, 1 watt, 2 watts, alguma coisa assim, AM, amplitude modulada, e receptor super regenerativo. Era uma diversão fazer isso, mas funcionava, né? Então, para vocês terem uma ideia, estamos falando agora já há 50 anos atrás, década de 70, aí eu presenciei essa época, né? E nós não passávamos de 50 MHz. Mas recentemente, então, VHF e tal e coisa, e depois o pessoal foi para VHF, UHF, SHF e micro-ondas alta, o IHF, lá chegando a algumas dezenas de gigahertz, até centenas de gigahertz. O que eu quero dizer com isso é que hoje em dia a entrada no radioamadorismo tem sido muito mais pelas bandas altas, né? Pela simplicidade. Um equipamento menor, um equipamento mais barato, a antena é menor, mais simples de construir, comprar ou montar, frequência modulada, não tem que ficar lá procurando propagação e tal, repetidoras para tudo quanto é lado. Então o pessoal acaba entrando no hobby do radioamadorismo muito mais pelas bandas altas, pelo VHF, pelo HF, através de repetidoras, onde a propagação é completamente estável, uma propagação local, que nós vamos falar dela depois, em outro capítulo. E não os mais ousados é que acabam experimentando o que acontece nas bandas baixas aí no HF, onde a propagação acontece. Então, ficou uma espécie de um hiato, né? Como é que a gente vai entender e divulgar as questões de propagação para que todos possam fazer bom uso dos efeitos e defeitos da propagação. Mas vamos em frente. Para falar disso, a gente precisa falar de meios propagantes. Meios propagantes é um espaço, seja físico, seja gasoso, né? Seja lá o que for, onde o sinal eletromagnético se propaga. Existem os meios confinados, que são os cabos metálicos, os cabos coaxiais, os guias de onda e
até para fótons, um meio confinado, fibra ótica. Esse é o conceito do meio confinado. E os meios não confinados, que nós chamamos de espaço livre, onde a onda eletromagnética se propaga com liberdade, digamos assim. Não vou dizer que em todas as direções, mas ela pode se propagar em todas as direções. Ela se propaga para onde a sua antena está dirigindo o sinal eletromagnético. É que esse espaço livre, ele não é tão espaço livre. Será que ele é espaço livre? É isso que eu quero fixar com vocês para a gente começar a discutir propagação. Na verdade, a nossa propagação, dita em espaço livre, aqui no ar, na atmosfera, ela é uma propagação também confinada. O que muda é a condição de confinamento do sinal. Nos cabos, o confinamento é metálico. Você tem uma blindagem, tem um guia de onda que é um tubo onde o sinal se propaga dentro dele, né? E no nosso caso, o nosso espaço livre não é tão livre assim porque existe uma confinação. O solo, o chão, é um elemento confinador, porque ele tem condutividade elétrica ou uma resistividade, né? Ele não é um bom condutor, mas não é um completo dielétrico, um completo isolante. Então, o sinal acaba se refletindo, refratando, atenuando. O solo ele tem essa característica. E do lado de cima, a própria atmosfera. As camadas da atmosfera acabam formando uma limitação, um confinamento para o sinal para cima. Para os lados, são obstáculos aqui do relevo, prédios e tudo mais. Então existe um confinamento e a gente precisa estudar. Onde que é o espaço livre? É lá no espaço sideral. Então você vai lá, entre a órbita da Lua e a Terra, você tem lá um espaço efetivamente livre que não tem nada no meio, é vácuo, não tem nada para atrapalhar a propagação. Ali é espaço livre. Nós vamos falar sobre propagação em espaço livre já já. Muito bem. Para ter uma ideia desse confinamento, eu trouxe essa imagem aqui da estação espacial, que dá para a gente ter uma dimensão, né? Essa é a nossa Terra azul. E essa camadinha azul, para a gente perceber do que nós estamos falando, é o que a gente conhece hoje por troposfera. Ela tem mais ou menos uns 10 quilômetros de altura, 10 mil metros. É onde acontece o clima, o vento, onde tem nuvem, onde os aviões voam, né? Então, quando você está na camada alta da troposfera, voando num avião, você acaba ficando sobre a camada de nuvens, né? Então, o avião sobe lá em cima e você vê as nuvens todas por baixo. Você está praticamente saindo da troposfera. A maior parte da propagação acontece aqui embaixo e um pouco para cima também, nas camadas mais altas, na ionosfera. Um zoom disso para mostrar os tamanhos, e nós vamos encerrando por aqui, é justamente para mostrar a curvatura da Terra, a espessura aqui da troposfera. Ela não é exatamente 10 km, ela é em média de 10 km, porque no polo ela é mais estreita, em torno de 8 km, e no Equador ela é mais gordinha, da ordem de 20 km. Na média, ali nos trópicos, aqui onde nós estamos, ela deve ter uns 10 km de altitude. A estratosfera está em cima da troposfera, para cima das nuvens, para cima do clima, né? A estratosfera varia de 17 a 50 km. E depois tem a alta atmosfera, o ar rarefeito, onde ele vai sumindo até chegar no espaço profundo. É aqui que nós vamos construir a nossa ionosfera. Ela que vai ser a camada superior do nosso meio propagante confinado, né? O sanduíche. Chão embaixo e ionosfera lá em cima. Ok? Então, próximo capítulo, como é que a onda eletromagnética se propaga. Até lá.